Vamos acalmar o coraçãozinho? Você vê o que é o verão chegando. O verão chegando, as pessoas já acham que pode ficar falando, já acham que é a festa. Se é inverno, tá todo mundo quietinho no canto, se nem se mexe, só o branquinho do olho aparecendo, né? Aí o verão já acha que tá apavorando geral. Então vamos concentrar aqui, manter o foco da nossa aula, que a gente tem muita informação na aula de hoje. Então, na nossa última aula, que foi ontem, inclusive, eu sei que vocês já estavam morrendo de saudade, só que não, nós vimos a parte dos princípios fundamentais. Na verdade, eu apenas comecei os princípios fundamentais e falamos a respeito de federalismo. E ao falarmos de federalismo, eu disse que o federalismo define a nossa forma de Estado. Eu disse para você que existem vários tipos de forma de Estado. O Estado unitário, a federação, a confederação. Falamos também das características do federalismo, que é a soberania do Estado federal, a autonomia dos entes que compõem a federação, pacto previsto em uma Constituição Federal, inexistência do direito de secessão, a questão da intervenção federal, controle de constitucionalidade, repartição de competência, todas aquelas características que a gente observou na nossa aula de ontem. Vamos lembrar também que o federalismo ele é cláusula pétrea. O que é ser cláusula pétrea? Que eu não posso ter uma emenda constitucional para abolir o federalismo. Então, cuidado, não vai vir assim na sua prova. É constitucional uma emenda constitucional para alterar o federalismo no Brasil. Não vem tão óbvio assim. Ele vai dizer do tipo, na seguinte situação: é possível, através de emenda constitucional, que seja autorizado a separação dos estados, por exemplo, do Sul, para a criação de um novo país. É isso que você tem que saber. Aí está errado, porque isso viola o federalismo. É por isso que não pode, porque seria violação de cláusula pétrea. Ou vem falando assim, uma emenda constitucional que concentrasse as competências constitucionais apenas na pessoa jurídica da União, não viola a Constituição Federal. Viola, sim. Por quê? Porque se todas as competências estiverem com a União, eu tenho violação da regra do federalismo, que eu preciso ter essa repartição de competência. Uma emenda constitucional que passe a atribuir soberania aos estados federais, aos estados federados, seria constitucional? Não seria. Vocês estão entendendo? Então, ele pega as características do federalismo e trabalha com elas, dizendo que a sua alteração ou supressão não violaria a cláusula pétrea. Qualquer característica que seja retirada do federalismo que a gente estudou, viola essa ideia da cláusula pétrea. E a gente estava falando a respeito dos tipos de federalismo. Tipos de federalismo. E nós vimos que existe o federalismo por agregação versus federalismo por desagregação. E a gente viu, então, que o modelo adotado no Brasil é o federalismo por desagregação, que é aquele decorrente de um movimento centrífugo. Temos ainda o chamado federalismo dual ou cooperativo. Dual ou cooperativo. Qual a diferença entre eles? Em um federalismo dual, a repartição de competência entre os entes ela é estanque, ela é separada. No federalismo cooperativo, é possível que os entes cooperem entre si para uma finalidade em comum. Quer ver como você sabe? Se eu te perguntar qual é o tipo de federalismo adotado no Brasil, qual que você vai me dizer? Cooperativo. Sabe por que você devia lembrar disso? Quando nós falamos de segurança pública nas nossas últimas aulas, eu falei que é possível que os entes cooperem entre si para, por exemplo, políticas de segurança pública. Não foi aí que eu falei, inclusive, da ideia da Força Nacional, que é uma forma de cooperação? Isso é característica de um federalismo cooperativo. Em um federalismo dual, isso não acontece. No federalismo dual, a União faz isso, os estados fazem aquele outro. Eles não cooperam entre si. Então, o modelo de federalismo adotado no Brasil é o federalismo cooperativo. Nós temos ainda o chamado federalismo simétrico
ou assimétrico? A gente define se um federalismo ele é simétrico ou assimétrico de acordo com o tratamento que a União dispensa aos Estados. Então, assim, a União, ela representa a vontade de quem? A vontade de toda a federação, certo? Então, a União, ela pode dar tratamento aos Estados. Quando esse tratamento que a União dispensa para os Estados, ela é igualzinha para todo mundo, nós chamamos isso de federalismo simétrico. Quando existe um tratar diferente da União em relação aos entes federados, eu chamo isso de federalismo assimétrico. No caso do Brasil, o federalismo é simétrico ou assimétrico? Assimétrico. Por quê? Porque a União ela estabelece tratamento diferenciado entre os Estados? Sim. Quando, por exemplo, a própria Constituição estabelece como objetivo reduzir as desigualdades sociais e regionais, a União não acaba mandando mais recursos, mais incentivos financeiros a outros estados e menos para alguns? Sim, isso é tratar diferentes estados que são naturalmente diferentes. Isso é o que chamamos de federalismo assimétrico. Ainda, para não dizer que eu não falei, mas a CESP nunca mais cobrou isso aqui, eu tenho chamado federalismo de terceiro grau. Vou falar aqui, peraí. De terceiro grau ou tricotômico. Ou tríplice, qualquer coisa que vem com tri aqui. O que acontece? Como que se dá a estrutura da nossa federação? Eu tenho um ente união, eu tenho os estados e eu tenho os municípios. Ah, professora, tem o Distrito Federal. Sim, mas o Distrito Federal, ele é um ente que ora se comporta como Estado, ora se comporta como município. Então, eu não tenho um quarto ente diferentão de tudo. Eu tenho, na verdade, 3 poderes aqui, 3 entes políticos que atuam no território nacional. A União, os estados e os municípios. A CESP olha para isso e fala assim, o federalismo brasileiro é um federalismo de terceiro grau, porque entende que existem 3 estruturas de poder político, a União, estados e municípios. Até aqui, ok? Sim ou não? Tá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Isso quem fala é a CESP. Porque se for fazer prova de outras bancas, não é assim que as outras bancas se comportam. Se você pegar a doutrina, quem estuda por doutrina, às vezes quer fazer delegado, essas coisas, pode ver que na doutrina, os doutrinadores vão falar que o federalismo brasileiro é de segundo grau. E não de terceiro grau. Por quê? E aqui eu quero que você entenda. Quando a União ela se auto-organiza através de que documento? Que documento que vai dar os contornos da organização da União? Constituição Federal. Constituição Federal é, portanto, exercício de qual poder? Poder constituinte. Os estados eles se auto-organizam através de quê? Constituições estaduais. Constituição estadual é exercício de que poder? Constituinte. Então, eu tenho Constituição dos estados. Os municípios se auto-organizam através de quê? Lei orgânica. Lei orgânica é exercício de poder constituinte? Não, é exercício de poder legislativo. Tem diferença? Tem. É a diferença entre o criador e a criatura, né? Então, o poder constituinte é aquele que cria. O poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo são chamados de poderes constituídos. Então, olha a diferença. Poder constituinte é aquele que cria alguma coisa. Poder constituído é aquele que decorre do exercício do poder constituinte. Então, se aqui eu tenho poder constituinte e aqui poder constituinte, aqui eu não tenho poder constituinte. Então, olha só, na hora do município elaborar a sua lei orgânica, ele tem que observar quantos poderes constituintes? 2, a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Aí a doutrina vai dizer assim, no federalismo brasileiro, existe 2 graus constituintes. Por isso a doutrina vai dizer que o federalismo brasileiro, na verdade, ele é de segundo grau. Então, vamos de novo. CESP, ela pega um negócio que é bem mais complexo da doutrina e dá a simplificada, entendeu? Porque não é nem simplificar aqui, ela simplifica. E ela simplifica como? Ela tem 3, né? União, Estado, Município, vamos chamar isso aqui de terceiro grau. A doutrina não faz assim, a doutrina analisa graus constituintes, onde existe ordem constitucional criada. E no Brasil eu tenho quantas ordens constitucionais?
2 ordens constitucionais. 3 estruturas, mas 2 ordens constitucionais. CESP, federalismo de 3º grau, mas, na verdade, existe 2 graus constituintes. Ok? Muito bem. Falamos aqui, então, a respeito dos principais tipos de federalismo. Existe um monte. Federalismo de equilíbrio, federalismo orgânico, existe 1000 federalismos. Eu vou trabalhar outras espécies de federalismo no exercício, tá? Nos exercícios, que é onde eu aprofundo, entro em mais detalhes, divergência de banca. Aqui eu quero que você tenha um caderno organizadinho, bonitinho, com esses principais tipos de federalismo aqui, ok? Então, falamos do primeiro princípio fundamental, vamos falar do segundo, que é o princípio republicano. Fiz preto. A república, no nosso caso, ela foi proclamada em novembro de 1889, que nós tivemos lá a proclamação da República. Mas ela foi institucionalizada, ela foi prevista em uma Constituição escrita apenas em 1891. Professor, essas datas têm caído. O federalismo, ele é de quando? 1891. A República, ela também é prevista na nossa Constituição de 1891, mas ela foi declarada em 1889. Então, a proclamação da República em novembro de 1889, mas que foi prevista em uma Constituição em 1891. A mesma Constituição que estabeleceu o modelo federativo no Brasil. A República, ela define a nossa forma de governo. Deixa eu saber se eu fiz de azul ali. Forma de governo. E o que significa forma de governo? Forma de governo é o mecanismo pelo qual se relacionam quem governa e quem é governado. Então, a depender de como se dá essa relação de quem governa o Estado e quem é o governado, nós temos formas de governos distintas. Quais são as formas existentes? Eu tenho a República e eu tenho a monarquia. E é bem importante que você conheça as características de cada uma delas. Quer ver como é fácil? Numa república, o que significa república? República vem de res public. Res, coisa, public, do povo. Isso significa que em uma república, quem governa? Quem governa é o povo. Então, o governo, ele é do povo. Em uma monarquia, monarquia vem de monos, arquipoder. Aqui, o poder, ele é de um só. Então, uma pessoa só detém o poder político, ou seja, governa esse Estado quando eu estou falando de uma monarquia. As características de um são contrários da do outro. E, por isso, você não pode se confundir. Eu sempre ensinei meus alunos assim, ó. Bateu a dúvida das características da monarquia, das características da república, pensa nas características da monarquia. Por quê? Porque a banca, muitas vezes, ela confunde característica da república com característica de presidencialismo, se são coisas completamente diferentes. Então, sempre quando você estiver em dúvida se é característica da república ou não, pense em como funciona em uma monarquia. E vamos pensar, então, como é que é lá na monarquia. Na monarquia, o cara vira rei, que é o rei lá, do tipo por eleição? Não. Como que ele recebe esse título? Oh, você é o rei do nosso estado aqui. Por hereditariedade. Então, a primeira característica aqui, ó, é ser hereditário. Se aqui é hereditário, como é que vai ser aqui? Será eleito. Então, aqui a característica é que o chefe dessa estrutura, ele vai receber esse título por eleição. O rei, ele fica lá, tipo, quanto tempo, sim? 4 anos? 8 anos. Deixa sucessor? Não, ele fica até morrer. Logo, esse cargo é vitalício. Vou deixar o povinho entrar. É esse da frente, está mais gelado que você falou? Muito bem. Se aqui é vitalício, como será que tem que ser na República? Temporário.
temporário. E essa temporariedade, ela significa uma alternância do poder. Quando o mesmo grupo ou mesma pessoa, ela permanece no poder por muito tempo, a tendência dela é defender apenas os seus próprios interesses. Então é por isso que eu tenho que ter uma alternância de pessoas no poder, para evitar o abuso ou o arbítrio. E aqui, por isso que a nossa Constituição, ela estabelece limites de reeleição. Então o presidente, ele pode ser reeleito? Pode, mas várias vezes sucessivas? Não, por um único mandato subsequente. Aí ele tem que sair, tem que dar oportunidade para outro, mas ele pode voltar, porque a nossa Constituição não proíbe isso. Então, a ideia da reeleição é assegurar essa característica da temporariedade do sistema, da forma de governo republicana. A terceira característica é a seguinte: se o rei apronta, se o rei faz alguma coisa errada, tem como destituir o rei, em regra? Não tem. Por quê? Porque o rei, ele é o rei, né? E existe uma expressão no direito que fala assim, o Estado sou eu, que os imperadores falavam, o Estado sou eu. Se o Estado é ele, como é que ele vai destituir? Ele mesmo. Então, o rei, na monarquia, existe a regra da irresponsabilidade. Não é irresponsabilidade no sentido que eles são, que reis irresponsáveis, né? É no sentido de que eles não podem ser responsabilizados. Diferente da república, em que a regra é a responsabilidade. Logo, se a ideia da responsabilidade significa que o governante em uma república, ele tem o dever de prestar contas de seus atos. Então, ele não é simplesmente ele faz o que ele quer, como ele quer. Não, ele tem o dever de prestar contas. Esse dever de prestar contas dele é para o próprio povo que o elegeu. Então, um sistema republicano, uma forma de governo republicana, assegura a ideia da responsabilidade, na medida em que o chefe, ele pode ser responsabilizado pelos seus atos. Evidentemente que essa responsabilidade, ela tem que seguir alguns requisitos. Por exemplo, pode responsabilizar o presidente por crime de responsabilidade? Pode. Mas para isso eu não tenho todo um processo rigoroso, de autorização da Câmara, vai para o Senado, aquela história toda. Então, a ideia da responsabilização, mas isso não significa que ele vai ser responsabilizado de forma igual a todo mundo. Ele pode ter as suas regras de imunidade. Da ideia da responsabilidade, então vou colocar aqui, ó, crime comum, mas especialmente o crime de responsabilidade. Como em uma república o chefe pode ser responsabilizado, eu posso dizer que existe, em certa medida, uma igualdade perante a lei. Perante a lei. Ou seja, uma igualdade formal aqui, na medida em que o presidente ele pode responder, o chefe de uma república, ele pode responder pelos seus atos. Não significa que esse tratamento vai ser igual ao do cidadão comum. Significa que ele pode ser responsabilizado porque ninguém está acima da lei. Na monarquia, a ideia é o contrário. A ideia é sempre dar irresponsabilidade, porque ele não pode ser punido, não pode ser destituído. A república é cláusula pétrea? Não. E aqui a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. As cláusulas pétreas, elas estão elencadas onde? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E quais são elas? Federalismo, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Veja que a Constituição ela não fala em nenhum momento a respeito da forma de governo republicana. Entretanto, a nossa Constituição Federal, ela vai dizer que a forma de governo republicana é princípio sensível. E eu sempre, quando ouço a palavra sensível, eu me recordo de quem? Christian Ralph, na sua música histórica, Sensível Demais. Sensível. Pensa assim, e assim, às vezes uma pessoa qualquer fala na rua, é um negócio sensível. Eu já penso na minha cabeça, sensível demais. Sabe quando você chega a dar aquela batidinha assim, pá, pá, porque é demais essa música. Se tem uma música que os caras acertaram na vida, é essa música. Sou alguém que chora.
Esse princípio aqui republicano, que é o princípio sensível, duvido vocês esquecerem esse que é princípio sensível agora, ele autoriza a chamada intervenção federal. Então, por exemplo, imagine que aqui no estado do Paraná, o governador ficou loucão e falou assim, vou decretar que aqui dentro é monarquia. Será que ele pode fazer isso? Não pode. O que ele está fazendo? Ele está violando um princípio sensível. Nesse caso, o que a União vai fazer? Vai mandar as tropinhas para cá e vai acabar com a palhaçadinha. Então, pode acontecer o quê? Intervenção federal. Então, ser princípio sensível significa que a sua violação é hipótese de intervenção federal. Os princípios sensíveis, eles estão previstos em rol taxativo no artigo 34 da Constituição Federal. Agora, vamos mais. Além de ser princípio sensível, tá? Eu poderia pensar, já que não é cláusula pétrea, eu poderia pensar na alteração da república para uma monarquia hoje no Brasil? Isso seria constitucional? Eu simplesmente fazer uma emenda constitucional que mudasse a república para uma monarquia? E a tua resposta é não. Eu vou explicar por quê. Porque nós tivemos, quando a Constituição foi feita, isso aqui ajuda para algumas provas que tem poder constituinte, que tem algumas provas que está vindo aí poder constituinte. Quando a nossa Constituição foi feita, lá em 88, existia muito debate a respeito de qual seria a forma de governo adotada e o sistema de governo que deveria ser implantado no Brasil. E muita gente falava assim, tem que ser uma monarquia, tem que ser um parlamentarismo. E existia muito debate em torno disso. O que eles fizeram? Falaram assim, vamos lançar a Constituição, porque esse é o momento da gente fazer uma Constituinte, e vamos dar 5 anos para a galera refletir a respeito disso. E daqui 5 anos, esse povo vai voltar às urnas e vai decidir se mantém a forma como está ou se quer alterar. E daí nós tivemos, então, o tal do plebiscito de 93. E ele é chamado de plebiscito e não de referendo, porque ele foi convocado antes, já na época da Assembleia Nacional Constituinte. Então ele falou assim, daqui 5 anos o povo vai vir aqui e vai ver se quer mudar, se quer alterar, se vai assim, vai ficar assim mesmo, como que vai ser a forma de governo republicana. O que aconteceu? O povo foi às urnas e falou, queremos que continue uma república. Isso tornou o sistema, a forma de governo republicana em cláusula pétrea? Não, mas isso é exercício daquilo que a gente chama de soberania popular. Uma decisão em plebiscito não é soberania popular? Sim. Se o povo decide alguma coisa em plebiscito, alguém pode alterar isso? Não pode, porque senão eu não chamo isso de soberania. Se o negócio pode ser alterado depois, isso não é soberania, isso é qualquer outra coisa, é uma perda de tempo, é uma bobeira que o povo está lá indo fazer, porque qualquer pessoa pode vir e alterar isso depois. Então, o que a doutrina vai dizer? A doutrina vai dizer o seguinte, apesar de não ser uma cláusula pétrea expressa, de não estar previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º, a alteração da forma de governo republicana para a monarquia violaria uma decisão proferida pelo povo no exercício da sua soberania popular. O que isso significa? Que eu só posso mudar se o povo for convocado novamente em plebiscito e optar pela sua alteração. Vocês entenderam? Então, o que é o princípio republicano? O princípio republicano é princípio sensível. Logo, se é princípio sensível, a sua alteração, supressão, é hipótese de intervenção federal. Posso ter uma emenda constitucional hoje para mudar a nossa forma de governo republicana? Não. Porque isso viola a cláusula pétrea? Não. Porque isso viola a soberania popular. Eu teria apenas como alterar isso se o povo fosse convocado novamente para o exercício da sua soberania e dissesse assim, não, agora a gente quer mudar. Vocês estão entendendo? Porque o povo decidiu, teoricamente, tem que estar decidido. Então, muito bem. Alguns doutrinadores, eu disse todos, alguns doutrinadores, em decorrência do plebiscito, vai dizer que a república seria uma cláusula pétrea implícita. Mas as questões mais atuais que eu encontrei de CESP a respeito do tema vão falar apenas em violação da soberania popular. Tá? Não fala muito em cláusula pétrea implícita. Isso aqui fica muito no âmbito da construção doutrinária. Mas que é exercício de soberania popular, isso ninguém discute. Então, que é princípio sensível e exercício da soberania popular, e alguns doutrinadores consideram como cláusula pétrea implícita. Eu vou falar agora a respeito do sistema presidencialista. Mas eu pergunto para você, o presidencialismo está elencado como princípio fundamental na Constituição?
Não, não está. Você procurar, pode revirar todas as constituições, você não vai encontrar presidencialismo do 1º ao 4º. Mas não tem por que eu não trabalhar ele aqui dentro desse contexto. Então, nós vamos falar aqui a respeito do sistema presidencialista, ou presidencialismo. O presidencialismo define o nosso sistema de governo. E, diferentemente de forma de governo, sistema de governo é como os poderes se relacionam. Então, forma de governo é o quê? Essa relação entre governantes e governados. Sistema de governo é como os poderes dentro de um Estado se relacionam entre si. Vamos ver como é que são os sistemas de governo existentes. Eu tenho o presidencialismo e eu tenho o parlamentarismo. O presidencialismo. Quais são as principais características de um e de outro? Da mesma forma que república e monarquia, as características de um se contrapõem às características do outro. Então, a primeira que você tem que gravar, que é que sempre cai em prova, é que no sistema presidencialista, ele é unipessoal, ou também chamado de monocrático. Nesse sistema presidencialista, o presidente da República, ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Quer ver? O presidente da República, no nosso Estado, ele faz o quê? Ele representa o Estado brasileiro? Ele celebra tratados internacionais, se tiver que cortar uma faixinha na ONU, quem que vai lá fazer bonito em nome do Brasil? O Munra, né? O Munra. É ele que vai lá fazer isso. Você que é novinho não sabe o que é Munra, depois você joga no Google, você vai ver o que eu estou falando. O Munra é ele que vai fazer toda essa parte cerimonial que vai representar o Estado brasileiro. Quando ele faz isso, ele exerce chefia de Estado. Agora, quando o Munra assina lá um projeto de lei, sanciona ou veta um projeto de lei, ele está representando o Estado brasileiro ou ele está tomando uma decisão política? Está tomando uma decisão política. Nesse caso, ele está governando. Então, eu tenho, no presidencialismo, uma única pessoa sendo chefe de Estado e sendo chefe de governo. Olha que coisa interessante. A CESP tem perguntado, tem trazido o artigo 84 da Constituição, que vai falar nas atribuições do presidente da República, e ela tem colocado a atribuição e te perguntando se é chefia de Estado ou chefia de governo. Então, é importante que você saiba a diferença de um e de outro. Talvez seja mais fácil de visualizar isso no parlamentarismo. Por quê? Porque no parlamentarismo, o sistema é dual. Ou seja, eu tenho pessoas diferentes exercendo chefia de Estado e chefia de governo. Quer ver? Pensa no nosso exemplo eterno da nossa diva poderosa, a Rainha da Inglaterra. O que a Rainha da Inglaterra é? Ela tem um sistema de monarquia, e essa monarquia ela é parlamentarista. Numa monarquia parlamentarista, que é aquela que a gente visualiza de forma mais clara, eu tenho a rainha, que ela faz o quê? Boa pergunta, professor. Eu até hoje não sei direito o que aquela mulher faz, né? Mas eu sei que ela tem umas roupas bonitas, até uns chapéus diferenciados, assim. Ela usa uma coroa que tem uns diamantes, parece que ela é rica, né? Ela não é rica, ela é muito rica. Ela, pra você ter uma ideia, ela não precisa de sobrenome. Ela é quem ela é. Ela não fala o sobrenome dela, ela nunca falará o sobrenome dela, porque ela é quem ela é. Pode isso, Brasil? Quem que não queria? Eu, por exemplo, sou conhecida pelo sobrenome, ao contrário dela, né? As pessoas só conhecem pelo sobrenome. Ela não. O primeiro nome já é suficiente, porque ela é quem? Ela é a rainha só do negócio chamado Inglaterra. Só isso para você. Só negócio chamado Reino Unido, essa mulher manda. Agora eu pergunto. Você já viu assim ela tomando, sancionando um projeto de lei, indo lá no parlamento,
discutindo, debatendo, falando, não, esse projeto tem que ser aprovado. Você já viu ela fazendo isso? Nem vai ver, moço, nem vai ver. Por quê? Porque a rainha, ela tá lá para ser diva, ela tá lá para ser simpática, ela tá lá para ser agradável ao povo. E discussões políticas não agradam o povo. Por isso que esse sistema funciona em muitos lugares. Por quê? O rei, ou em um sistema parlamentarista, o chefe do sistema parlamentarista, ele é o cara carismático. Ele é o cara que todo mundo gosta. Ele é o cara que eu quero que me represente. Ele é a figura que dá a cara de um determinado Estado. Mas ele não toma decisão política. Porque tomar decisões, e olha como o constitucional é vida, como o constitucional é dia a dia. Tomar decisões não criam polêmicas e problemas para a gente? Às vezes você toma uma decisão da tua vida. Geralmente você vai encontrar alguém que vai dizer o contrário, que vai dizer que você está errado. Aí você que era super benquisto, às vezes virou uma derrota. É ou não é? Você era uma pessoa incrível no mundo que você vivia e você tomou uma decisão importante, pronto, você já não é mais quem você era. Por isso que uma monarquia só pode ser parlamentarista. Porque como que o rei vai tomar uma decisão política e nós vamos destituir ele? Não tem como. Então, por isso, o rei ele não toma decisões políticas, ele apenas representa o Estado. Fica dando tchauzinho, faz casamento pomposo, tem netos fofinhos, Charlotte e o King George, né? Que é o fofuchinho com a bochecha desse tamanho, coisa mais amada. A gente acha lindo, a gente acha fofo, a gente quer aquilo. A gente queria ser princesa, a gente queria casar com o príncipe William, na verdade. Que sempre quis, é porque ele nunca me conheceu, né? A gente queria casar com o príncipe William, que a gente queria viver esse negócio de princesa. E as pessoas acham incrível isso, acham bonito. Mas quem está tomando decisão é o chefe de governo. Inclusive, se esse cara começar a fazer uma coisa errada, ele pode ser destituído. Então, por isso que uma monarquia em que o rei ele é vitalício, o rei não pode tomar decisão política, senão ele vai ter um conflito institucional dentro do seu Estado. Então, é mais fácil a gente visualizar essa atividade pensando no sistema parlamentarista. Então, toda vez que você ficar na dúvida se o presidente está exercendo uma função de chefia de Estado ou chefia de governo, pensa, a rainha da Inglaterra faria isso? Se a tua resposta for não, é porque aquilo que ele está fazendo é chefia de governo. Se ela faria isso, está falando de um ato de chefia de Estado. Segunda característica do presidencialismo, a legitimidade popular é direta. No sistema presidencialista, quem elege o presidente é o povo. Então, ele é eleito diretamente por uma escolha popular. Existe exceção? Tem. Qual é a exceção prevista na nossa Constituição Federal? Artigo 81, parágrafo 1º. A tal da dupla vacância. O que é a dupla vacância? Quando eu tenho declarado vago o cargo de presidente e vice-presidente da República, nos 2 últimos anos do mandato presidencial, nesse caso eu tenho que tipo de eleição? Indireta. Por que é indireta? Porque quem elege é o Congresso Nacional. Quem elegeu o Congresso Nacional? Eu e você, o povo brasileiro. Logo, é o Congresso que está tomando a decisão de eleger o novo presidente e o novo vice. Logo, a legitimidade desses novos eleitos, ela não é direta, porque não sou eu escolhendo diretamente. Mas como eu votei nos caras e eles me representam, eu estou elegendo eles de forma indireta. Então, qual que é a regra no presidencialismo? Legitimidade popular direta. Exceção do nosso Estado, a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial. No parlamentarismo, a legitimidade do chefe de governo, ela também é popular, só que ela é sempre indireta. Ou seja, na maioria dos parlamentos, quem escolhe, na maioria dos sistemas parlamentaristas, quem escolhe o chefe de governo é o Congresso Nacional deles. Então, imagina o Congresso Nacional dos caras, o poder legislativo deles, é eles que escolhem o chefe de governo. Tanto é que eles escolhem, eles podem destituir.
Então, ele escolhe o chefe, muitas vezes por aclamação popular. O povo quer aquele chefe de governo. Mas se o chefe de governo não estiver tomando decisões corretas, ele pode simplesmente ser destituído por decisão do próprio poder legislativo. E aqui independe do cometimento de crimes de responsabilidade. Por quê? Porque aqui no presidencialismo, o presidente só cai se ele comete crime de responsabilidade. Se o Congresso, se o Poder Legislativo destitui um presidente que não comete crime de responsabilidade, isso é inconstitucional. Isso é tipo de um golpe, professora? É, tipo de um golpe, né? E aquela história, é golpe, não é golpe, será que foi golpe? Isso levou à discussão se o presidencialismo no Brasil era efetivamente um presidencialismo ou não. Por quê? Porque no caso Dilma, de fato, a gente tem que concordar, ela não foi destituída pelo crime de responsabilidade. A maioria dos nossos senadores não concluíram que ela cometeu crime de responsabilidade. A conclusão deles foi o seguinte: ela não tem condições mais de governar. O povo não quer mais ela. Se o povo não quer mais ela, vamos tirar ela. Isso é típico de quem? De parlamentarismo. É no parlamentarismo que funciona assim. No presidencialismo, só crime de responsabilidade. No presidencialismo, o presidente pode ser ruim. O presidente pode ser o pior presidente da face da galáxia, mas ninguém tira ele. Ser ruim não destitui presidente no presidencialismo. Só destitui presidente no crime de responsabilidade. Então, muita gente que dizia que era golpe, eu defendia dizendo que era golpe, na verdade falava que era golpe só porque acha bonito falar, é golpe. Fala em golpe. Olha como é gostoso falar, golpe. Né? Então, as pessoas achavam que podia falar, é golpe, é golpe, é golpe, mas ninguém sabia do que estava efetivamente falando. Os cientistas políticos, o povo do direito constitucional, falavam, ó, se ela não cometeu o crime de responsabilidade e os caras estão tirando ela, eles estão achando que é parlamentarismo. E daí isso é inconstitucional, logo isso é um golpe. Agora, se os caras estão convictos de que realmente ela cometeu o crime de responsabilidade, isso é mais do que constitucional. Mas, infelizmente, o nosso Senado, e a gente teve pronunciamento de diversos senadores que chegaram a falar assim, ela não cometeu o crime de responsabilidade, mas ela perdeu a governabilidade. Nem sabe o que é isso, né? Ela perdeu a governabilidade. Perder governabilidade não é causa de impeachment. Perder a governabilidade é simplesmente, que pena, ela não está mais dando conta do recado. Mas destituir um presidente, nesse caso, seria inconstitucional. Então, por isso, a questão da legitimidade aqui é indireta e esse cara pode ser destituído. E aqui é do tipo assim, o Congresso Nacional não está gostando dele. Vai lá e faz um negócio chamado moção de desconfiança. Tipo, eu estou desconfiando de você. Você não é suficiente para o que você está fazendo. E vai lá e destitui o cara. Então, o povo elege o Congresso Nacional deles, o parlamento, e esse parlamento elege o tal do primeiro-ministro, que é o nome, geralmente, que se dá ao chefe de governo e o Estado. No presidencialismo, existe um negócio chamado independência entre o poder executivo e o poder legislativo. Que é exatamente isso que eu disse que deveria existir no Estado brasileiro. O executivo, ele pode continuar exercendo as suas atividades independentemente da anuência ou concordância do legislativo. Assim como o legislativo tem que ser livre para continuar exercendo suas atividades, independentemente da vontade do executivo. Então, o presidente da República não gosta do presidente da Câmara. Ele vai ser destituído por causa disso? Não vai. Por quê? Por causa da independência entre eles. No parlamentarismo, a ideia é a interdependência. Porque, nesse caso, o poder executivo, na figura do chefe de governo, ele pode ser destituído pelo poder legislativo. Então, existe uma interdependência entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, o que eu quero que você grave? Para mim, você tinha que gravar as características do presidencialismo. Só que, às vezes, na hora de pensar, na hora da prova, você pode se confundir com república, alguma coisa. Por isso, você tenta fazer esse contraponto com os outros sistemas. Fica mais fácil de gravar na hora da prova. Então, presidencialismo,
unipessoal ou monocrático, uma única figura exercendo chefia de Estado e chefia de governo. Legitimidade popular ela é direta, com exceção da dupla vacância nos 2 últimos anos, quando o Congresso vai eleger os nossos representantes, e ainda a questão da independência do Executivo e Legislativo, na medida em que cada um exerce sua função típica, independentemente da anuência do outro poder. É cláusula pétrea? Não, não, não. É princípio sensível? Não, 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 não. É apenas o quê? Decisão de soberania popular. O que é isso? O povo confirmou no plebiscito de 93 a ideia do presidencialismo. Logo, a sua alteração apenas através de um novo processo democrático, de um novo ato de plebiscito. Tá? Mas não é cláusula pétrea, não é princípio sensível, não é nada disso. Apenas a sua alteração teria que ser através de plebiscito por conta da decisão popular. Falamos disso, vamos falar de regimes políticos. O artigo 1º da Constituição ele vai dizer assim, ó, a República Federativa do Brasil é a união entre estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos. Então, a primeira coisa que a Constituição está me dizendo é que o Estado brasileiro ele é um Estado democrático de direito. Vamos por partes. O que significa ser um Estado de direito? Estado de direito é aquele Estado que é submetido à lei. Então, quando eu tenho um Estado que tem limite na lei, eu tenho um Estado de direito. Lembra quando a gente falou da época do absolutismo e tal, o rei que fazia tudo que ele queria, aquela história toda? Existia alguém acima do rei? Não. O rei estava acima de qualquer coisa. Num Estado de direito, não existe isso. No Estado de direito, o próprio Estado deve ser submetido à vontade da lei. Logo, é um Estado que tem limites. Então, o Estado de direito é aquele Estado que se submete à vontade da lei pré-definida. Ser Estado democrático de direito significa que essa vontade da lei é definida pelo povo. Então, ser Estado de Direito, o Estado ele tem limites, ele não é absoluto, ele encontra esse limite onde? Em uma lei. Essa lei que eu estou me referindo, evidentemente, que é a própria Constituição Federal. Essa lei que limita o Estado, ela necessariamente, no nosso caso, ela decorre de um processo democrático. Por isso, nosso Estado é um Estado democrático de direito, que assegura a submissão da lei e essa lei voltada ou formada pela vontade popular. Existem 2 tipos de regimes políticos no mundo. Só para eu fazer igual eu fiz com todos. Tem um, tem outro. Eu tenho os regimes democráticos e os não democráticos. O regime político democrático é aquele que o povo participa das decisões do Estado. O povo participa da formação da vontade do Estado. Em um regime não democrático, o povo não participa de nada. Então, eu tenho aqui estados ditatoriais, totalitários, arbitrários. Ah, professora, mas tem alguns regimes autoritários que o povo participa. Participa de fachada. Porque se participasse efetivamente, o sistema não era autoritário, certo? Então, o sistema democrático é aquele que o povo participa efetivamente das decisões. A depender de como o povo participa, eu tenho as modalidades de democracia. Então, primeira coisa, 2 regimes políticos, democráticos e não democráticos. Aqui o povo participa da vontade do Estado? Sim. Aqui o povo não participa. Dentro do modelo democrático, eu tenho 3 tipos de democracia. Eu tenho a chamada democracia direta. Eu tenho a tal da democracia indireta e eu tenho a chamada democracia semi-direta.
Então, o que eu disse? Que o modelo democrático é aquele que assegura a participação do povo nas decisões políticas do Estado. Dependendo como o povo participa, eu defino a modalidade de democracia. Uma democracia direta é aquela em que o povo toma decisões políticas diretamente, sem intermediários. É o povo que vai e decide aquilo que ele quer para o futuro do país. Numa democracia indireta, também chamada de representativa, o povo escolhe representantes e esses representantes é que tomam as decisões políticas. No caso do Brasil, o nosso modelo de democracia é a chamada democracia semidireta, também chamada de quê? Participativa. Por que será que a nossa democracia ela é semidireta ou participativa? Vou explicar. Na nossa Constituição, ela vai dizer assim, ó, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente e através de representantes eleitos nos termos desta Constituição. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, na nossa Constituição, o povo vai poder participar de forma direta, mas o povo também vai participar de forma indireta, quando elege representantes. Logo, se eu tenho o conjunto de um modelo de democracia direta junto com o modelo de democracia indireta, o resultado disso é a democracia semidireta. Então, dizer que é semidireta não significa dizer que a gente não tem nada da direta. Ser semidireta também não significa dizer que a gente não tem nada da democracia indireta. Ao contrário, dizer que é semidireta significa que o nosso é o resultado das duas. Então, porque eu tenho direta e porque eu tenho indireta, eu chamo isso de semidireta. Então, se o cara falar, a democracia no Brasil é direta, está errado, porque não tem só direta. É indireta, também está errada. Ah, ela é semidireta porque conjuga elementos da direta com a indireta. Aí sim. Quais seriam os instrumentos da democracia direta que a nossa Constituição traz? Aqui a gente vai encontrar lá no artigo 14 da Constituição Federal, tanto no caput quanto nos incisos. Então, o artigo 14 vai dizer assim, a soberania popular será exercida através do voto direto e, nos termos da lei, através dos seguintes instrumentos. E ela faz o seguinte, ela vai falar aqui do plebiscito, ela vai falar do referendo e ela vai falar da iniciativa popular. Então, quais são os instrumentos que a Constituição elenca como instrumentos de democracia direta? O referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Vamos diferenciar eles e eu já complemento. O que é o plebiscito? Plebiscito é uma convocação popular, eu chamo o povo para ele decidir algo diretamente. Só que eu chamo o povo antes de um determinado ato. Então, por isso, você gravar aí, ó, plebiscito, pensa em pré-bicito. Isso é coisa do Talhos, às vezes eu me recuso a fazer essas, né? Mas, assim, pode ser que ajude, né? Então, o plebiscito é o pré-bicito, que é a convocação anterior. Antes do quê? De uma lei ou de um ato do poder executivo. Pode, então, o presidente solicitar a convocação de um plebiscito? Pode. Para decidir a respeito de um ato administrativo? Pode. Então, cuidado. Plebiscito não é apenas de projetos de lei. Plebiscito é de projeto de lei, mas também pode ser de um ato administrativo. Cuidado com questões de prova, que vem assim, ó. O plebiscito será convocado para que o povo decida a respeito de uma lei. Será que está certo isso? Não. Se eu já tenho uma lei, é plebiscito? Não. O plebiscito é quando eu tenho um projeto de lei. Então, eu não posso ter plebiscito de lei. O que eu vou ter de lei é o quê? Referendo. Porque o referendo é quando o ato já está publicado ou já é válido. Então, eu vou ter referendo de uma lei já publicada ou promulgada, e eu posso ter referendo de um ato administrativo já publicado. Então, por isso, o referendo também é uma forma de convocação popular, mas depois que o ato é realizado, depois que o ato ele é proferido. E a iniciativa popular?
Quem tem competência para convocar plebiscito e autorizar referendo? Congresso Nacional. Então, não é uma atribuição do presidente da República. É uma atribuição do nosso poder legislativo. Iniciativa popular. O que é iniciativa popular? Iniciativa popular é a possibilidade do povo, iniciar um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele vai ser de alguma matéria específica que o povo tem interesse que seja legislado. Só que aqui, cuidado com questão de prova. Cuidado com a iniciativa popular. No plebiscito, o que o povo decidir está decidido. E ninguém muda a não ser o próprio povo. No referendo, também, o povo decidiu, está decidido. Ninguém muda a não ser o próprio povo. Na iniciativa popular, a soberania ela é manifestada na possibilidade do povo propor um projeto de lei. Isso não significa que esse projeto será aprovado. Então, o povo propõe, nós queremos a lei da ficha limpa. Legal. Isso não significa que a lei será aprovada. Ela vai passar por todo o trâmite do Congresso Nacional. Quais são os requisitos da iniciativa popular? Eu tenho que ter a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional. 1% da população brasileira? Não. 1% de quem? Do eleitorado. Logo, só pode participar de iniciativa popular, referendo e plebiscito, aquele que é o quê? Cidadão. Ou seja, aquele que pode votar. Então, 1% do eleitorado. Prof, moleza. 1% do eleitorado, a gente pega lá 25 de março, em época de Natal, sai arrecadando todas as assinaturas lá, molezinha. 1% a gente pega lá fácil. É assim? Não. Esse 1% tem que estar dividido em quê? Em 5 estados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estados. Professora, moleza. A gente continua pegando as assinaturas lá na 25 de março. Eu pego a minha tia do Rio Grande do Sul. Eu pego a minha prima do Espírito Santo. Eu pego o meu outro primo lá, sei lá, do Amazonas, sei lá o quê. E eu pego outro. E o resto a gente pega tudo da 25 de março. É assim? Em cada um dos estados tem que ter pelo menos quanto? 0,3% de representação em cada um deles. Ou seja, a ideia de uma iniciativa popular em âmbito federal é que toda a população brasileira, de uma forma unificada, queira aquele projeto. Não pode ser uma vontade dos paranaenses, não pode ser a vontade de um estado isolado, tem que ser a vontade de pelo menos uma boa parte da população brasileira. Então, é fácil ou difícil conseguir isso aqui? É bastante difícil. Olá! Estou de volta, tá? Amanhã a gente conversa. Tudo bem? Medo. É nada, ele tá bonzinho, né? Ou não? Ele tá ali ainda? O Sozinho tá bonzinho, tá tranquilo agora. Tá só viajando. Tá faceiro. Então, vou voltar pra cá. Iniciativa popular é fácil ou difícil? Difícil. Lembrar que você não faz iniciativa popular quando você assina aquelas petições eletrônicas, hein? Não queria desanimar ninguém. Mas assim, quando você assina aquela petição eletrônica, ajude a assinar o projeto de iniciativa popular para defender os animais, os cachorros do pelo curto, os cachorros do sei quê, né? O bolo do cor-de-rosa, quantos carroceiros, entende? Os carrinheiros, que puxa com o cavalo, e todo mundo, estou participando de um projeto de iniciativa popular maravilhoso. Eu falo, qual? Então, aquele que vem uma petição eletrônica, você só aperta no clique aqui, você já está participando. Sabe o que você está fazendo? Perdendo o seu tempo. Mentira, você está até dando uma pressãozinha popular, mas isso nunca é iniciativa popular. Ou você manda digitalizar do teu título eleitor? Você manda digitalizar título de eleitor? Você mandava porque você é tonto, porque é perigoso isso aí, não manda não. Claro que não. Ninguém manda digitalizar título de eleitor. Então, como é que o cara comprova que você é eleitor? No chute? Sim, acho que deve ser eleitor isso aqui. Não existe isso. Então, necessariamente, a iniciativa popular é por assinatura em listas. O último projeto de iniciativa que nós tivemos foi a lei da ficha limpa, que foi aprovado, e nós tivemos as 10 medidas contra a corrupção, que foi encabeçada pelo Ministério Público, mas foi um projeto de iniciativa popular. E daí, se você quisesse participar, você tinha que ir no fórum.
Ministério Público tinha listas de eleitores da cidade e você assinava no teu nome lá, confirmando com o número do seu título de eleitor. Isso é iniciativa popular. Então, não existe iniciativa popular, isso também decorre de jurisprudência, de assinaturas em listas da internet. Não vai confundir iniciativa popular com a ação popular. A ação popular também é uma forma de exercício da democracia direta. Então, assim como eu tenho plebiscito, referendo, a iniciativa popular, eu tenho também a ação popular como exercício da democracia direta. Mas qual a diferença? A ação popular é um remédio constitucional, ou seja, é uma ação de natureza judicial. Então, aqui eu tenho um processo. Aqui eu tenho um projeto de lei. Aqui eu chego para o Congresso e falo assim, ó, Congresso, a gente quer essa lei aqui, ó. Tá aqui o projeto. Mas eles vão passar pela Câmara, passar pelo Senado, vai para o presidente, tem todo o trâmite normal. Aqui é uma ação judicial que eu faço para anular um ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio público, histórico, cultural, à moralidade administrativa. Então, são coisas completamente diferentes. Então, a iniciativa popular, a possibilidade de propor um projeto de lei. A ação popular, um remédio constitucional que visa anular atos lesivos a bens de natureza difusa, como meio ambiente, moralidade, etc. Um outro que eu coloco aqui, que não é todo mundo, não é todo doutrinador que classifica dessa forma, mas eu acho que ela fica mais lógica, é a questão do voto. O voto é exercício de democracia direta ou indireta? Uns vão dizer que é direta, outros vão dizer que é indireta, mas, pelo amor de Deus, é só a gente pensar um pouco e a CESP, ela concorda comigo nesse sentido. O que a Constituição vai nos dizer que são características do voto? Direto, ou primeiro, direto, secreto, universal, periódico, com valor igual a todos. Ou seja, a primeira característica do voto é ele ser direto. Isso significa o quê? Você não vota por representante. Pode ir, você fala assim, estou longe da minha cidade, não vou poder votar, eu vou deixar uma procuração para minha mãe para ela ir lá votar para mim. Pode fazer isso aqui? Não pode. Por quê? Porque o voto é um exercício de uma decisão política que você faz de forma direta. Muita gente vai dizer que o voto ele seria exercício de democracia indireta por entender que nós elegemos representantes. E por eleger representantes, isso seria indireta. Mas o voto não é o exercício da democracia indireta. O exercício da democracia indireta são as decisões que os nossos representantes tomam em nosso nome. Então, quando eu voto no cara, eu decido, eu quero você como meu representante, eu vou e elejo ele. Eu estou fazendo isso de forma indireta ou direta? Direta. Agora, a decisão que ele vai tomar lá, em meu nome, como meu representante, não sou eu que estou tomando aquela decisão? Sim, mas eu estou tomando essa decisão sozinho ou eu estou tomando a decisão através dele? Estou tomando essa decisão através dele. Logo, é isso que é o exercício da democracia indireta ou representativa. É quando ele toma a decisão política em meu nome, e não quando eu elejo ele. Porque quando eu elejo ele, eu faço isso de forma direta, certo? E a CESP já veio afirmando que são instrumentos de democracia direta, o voto, plebiscito, referendo, a iniciativa popular, e ela deu como certa. Mas vocês entenderam quem diz que é indireta? Porque, na verdade, a democracia representativa é quando nós elegemos representantes, aí eles entendem que o voto seria o próprio exercício da democracia representativa. Mas eu entendo que não. Eu entendo que o voto ele é direto. A democracia representativa é quando eles tomam as decisões, aprovam o projeto de lei, fazem aquelas palhaçadas que eles fazem lá. Lá eles estão exercendo a democracia indireta. Ok? Qual é o nosso modelo de democracia, então? Semidireta, porque ele vai conjugar elementos da democracia direta com a democracia indireta. Muito bonito. Falamos de regimes políticos. Vamos falar rapidamente, coloquei 4, 5. De separação dos poderes. Quando a gente fala em separação dos poderes, aqui tem muita coisa legal para a gente discutir. A separação dos poderes, ela surge com a necessidade de se impor limites ao Estado.
Vocês lembram da história da rainha, do rei da festinha? Sim ou não? A maioria de vocês conhece essa historinha, né? Qual é a ideia? Eu tinha um estado anterior, chamado de estado absolutista. E é importante esse contexto histórico para algumas questões da CESP. O estado absolutista era aquele estado em que eu tinha uma única pessoa exercendo todas as funções do estado. Então imagine que uma única pessoa, um único poder, representava o estado, então exercia a função representativa, governava esse mesmo estado, função governativa, administrava, ou seja, colocava em prática as decisões tomadas pelo governo, exercia a função administrativa. Quando batia uma vontade, fazia a lei ainda, função legislativa. E se alguém questionasse a validade da lei ou a sua aplicabilidade, era ele mesmo que julgava. Exercia a função jurisdicional. Pensa comigo. Um único poder ou uma única pessoa que exerce todas as funções básicas do Estado. Ele que governa, ele que faz a lei e ele que julga. Você acha que esse cara, ele vai ser bom ou ele vai ser ruim? Ele vai ser o que, será? Ai, senhora, eu acho que se juntar tudo em um só vai ficar ótimo. Porque daí ele vai se preocupar na hora de fazer a lei, porque ele que vai julgar, aí ele vai se preocupar em fazer uma lei que ele consiga julgar. É isso? Claro que não. A pessoa, quando ela tem tudo na mão dela, muito poder na mão dela, ela vai abusar desse poder. Isso não é uma coisa que todo mundo fala? Dá poder na mão de uma pessoa, você vai descobrir quem ela é? Claro que sim. Dá poder para uma pessoa que você acha que é bem um coitadinho, você, ai, que docinha. Isso aí, a hora que tiver um poder na mão, vai só ajudar as pessoas. Você vai ver uma coisa. Dá poder para uma pessoa e veja o que ela é capaz de fazer da vida do outro. Então, imagine uma única pessoa tendo todo esse poder. Ela abusava. E não era pouco que abusava, não. Aqui era abusava com força. Então, imagine nessa época, que é o tal do Estado absolutista, eu rainha. Claro. Porque eu sou sempre a rainha das minhas histórias. A história é minha, evidentemente que eu que sou a rainha da história. Então imagine eu, rainha gloriosa, divane lá no meu reinado, e eu estou meio entediada, ai meu Deus, o que farei, ó Deus, vou fazer hoje uma festinha, vou fazer uma festinha de arromba, vou fazer uma festinha, todo mundo fica loucão, vai ser uma loucura essa festa. Aí eu chamo o piazão que cuida das minhas contas, porque eu, evidentemente, que não cuido das minhas contas. Vou ficar estragando sacudos, essa pele maravilhosa, com problemas com finanças, de forma nenhuma. Chamo o menino que cuida da contabilidade e fala assim, escuta, como é que está a nossa grana? Porque assim, festa tem que ter grana, né? Como é que está a nossa grana? Podemos torrar? Ele falou assim, olha, você não tem condições. Você não tem limites. Eu falei, eu sei, eu sou a rainha, não existe limites para mim. Eu sou o próprio Estado, não há limites para o meu ser humano. Ele falava assim, você não tem limite, você gastou tudo na última festa. Eu, Aham. Isso significa então que eu não posso fazer festa? Ele fala assim, sim, você não pode fazer. Eu falei, aí que você se engana. Aí que você se engana. Por quê? Porque eu tomo a decisão política, eu legislo e eu julgo. Quer ver o que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção. Eu olho para o menino, imagina a cena. Eu olho para o menino e falo assim, chora agora. Estou baixando um decreto. Fica autorizado a recolher impostos de todas as vendas realizadas nas feiras e tal. Qual o valor do imposto você vai cobrar? 100%, que a festa vai ser hoje, preparem-se. 100%, tal, a ser recolhido imediatamente. Aí ele vai falar assim, não, mas eles não vão querer pagar. Calma. Quem não entregar o dinheiro vai morrer na forca. Valendo para o exercício financeiro seguinte, valendo só para o ano seguinte, esse tributo que eu acabei de instituir aqui. Valendo para agora e a festa vai ser hoje, beijo e tal. E os caras saíam recolhendo o dinheiro. Podia chorar? Não podia. Podia fazer o que quisesse. Podia espernear, porque se reclamasse muito, morre na forca. Eu legislo, eu tomo a decisão, eu mesma legislo e eu julgo. Isso é bom, isso é ruim para o Estado. Isso é péssimo para o Estado. E daí as pessoas falam assim, escute, olha o tio, essa rainha, olha as coisas que ela faz. E eu estou lá, dei a festa, fiquei loucona e tal. Foi uma festa maravilhosa, inclusive. Só que os meus súditos começam a ficar insatisfeitos. E daí no final,
desse chamado Estado absolutista, na transição para o chamado Estado liberal, então ali eu tenho o Estado absolutista. E eu tenho o surgimento do chamado Estado liberal. No surgimento desse Estado liberal, o que acontece? Nós temos o surgimento de uma classe que ela não tinha poder político, porque ela não era da nobreza e tal, porque o rei ele era assessorado, o peazão da contabilidade era tudo um nobre, um conde, esses negócios assim, não é qualquer Silva Pereira, não, né? Era um conde, era um nobre, um título de nobreza. Aí essa nova classe, que é o Silva Pereira, né? Essa classe que ela não tem poder político, mas ela passa a ter poder econômico, ela começa a querer limitar o rei. E daí, como é que funciona isso? Então, imagine assim, eu tenho uma classe nova que surge, que nós chamamos isso de quê? Burguesia. Eu vou chamar de burguesia, que não tinha poder político, mas tinha o quê? Dinheiro. O poder econômico, ele influencia o poder político, sim ou não? Meu Deus do céu! Se tem um poder que influencia o poder político, esse poder se chama poder econômico. E a burguesia olha para a rainha e fala assim, você quer meu dinheiro? Eu falo assim, eu quero. Quero muito. Então o negócio é o seguinte, você pode até me confiscar, você pode até me tributar e tal, mas não vai ser dessa forma que vai funcionar. Você tem que me assegurar alguma garantia. Você não pode simplesmente ir lá e confiscar os meus bens, sem me dar o direito de me defender, sem falar que seu decreto é ilegal. Você não pode simplesmente me prender sem me assegurar um processo no qual eu posso me defender, sem assegurar um negócio chamado devido processo legal, sem assegurar a minha ampla defesa, o direito de dizer o contrário, de contraditório. E a burguesia, então, passa a exigir direitos contra o Estado. Como que eu consigo exercer direitos contra o Estado? Quem limita o Estado? Então, o Estado. Ele tem um poder arbitrário, imperativo. O que faz o Estado ficar limitado? Um negócio chamado lei. É a lei que limita o Estado. Por isso que ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Por isso que é só a lei que pode me obrigar a alguma coisa. Porque se eu deixar, o Estado ele me obriga a fazer o que ele quiser. E daí eu tenho uma barreira, um escudo protetor que se chama lei. Essa lei principal é a nossa Constituição Federal. Que vai dizer, Estado, teu limite até aqui. Daqui você não pode passar, porque aqui é a liberdade das pessoas. Como que essa burguesia vai se proteger, então? Ela olha para o Estado e fala assim, escute, quero participar do teu poder legislativo. Por quê? Por que ela escolheu o legislativo? Muito esperta. Ela falou, eu quero participar do legislativo porque é lá que a gente vai elaborar as leis. Lá que eu vou conseguir aprovar lei que vai dizer para o Estado, não faça, que vai estabelecer limites ao Estado. Aí olha que interessante. Quando a burguesia exigiu isso, o rei já tinha o pessoal do legislativo que fazia a lei para ele? Sim ou não? Claro que sim. Você acha que a rainha, ao invés de curtir a festinha, ela ficava fazendo lei? Não, moça, ela tinha o pessoal que legislava para ela. Só que esse pessoal legislava como eles queriam e tal, ou legislavam somente como ela concordasse? Somente como ela concordasse. Inclusive, olha que coisa interessante, a rainha ela tinha que concordar com os projetos de lei. Tipo de uma sanção, porque senão ela tinha o poder de fazer o que com os projetos de lei? Vetar. Algo que existe até hoje, porque é o nosso executivo quem sanciona ou veta projeto de lei. Tudo não surgiu do nada. Tudo tem um motivo histórico. Aí a burguesia fala assim, eu quero participar do legislativo. A nobreza falou o quê? Eu misturar com essa gentalha, com esse povo esquisito, esse povo pobre, essa ralé aqui de burguesia, eu não vou me misturar. Aí a rainha falou assim, calma, gente, vamos dividir o poder legislativo em duas casas. E daí eu tive, então, a criação de uma Câmara específica para a nobreza e uma Câmara específica para os comuns, para aqueles que não tinham títulos de nobreza. Algo idêntico àquilo que a gente tem hoje, que se chama o quê? Senado e Câmara. Aí o que acontece? Um filósofo, que filósofo é aquele cara que não tem muito o que fazer, né? O filósofo é aquele cara do tal do ócio produtivo, né? O cara olha para isso aqui e fala assim, nossa, o poder estava na mão de uma coisa só.
Agora meio que ele dividiu, né? Sim. Aí ele olhou e falou assim, ó, as funções representativas, governativas, administrativas e a jurisdicional continua com o poder do rei aqui, ainda de uma forma bastante arbitrária. Mas o legislativo separou. E separou em dois. Legislativo separa em duas casas, que eles chamam de nobres, na época, e comuns. Um ser humano chamado Hobbes, que é bem famoso na literatura, olha para isso aqui e fala, nossa, nós tivemos a separação dos poderes. Então, na verdade, o que eu não tive foi separação dos poderes. Eu tive foi o rompimento com uma única pessoa, o único poder que exercia todas as funções do Estado. O que aconteceu foi que eu tirei funções desse poder e passei para outras estruturas que não dependem mais da vontade dele. Isso é separação dos poderes. Aí Hobbes olha para isso e fala assim, nossa, esse sistema ele é bipartido. E ele consagra, então, a ideia da bipartição dos poderes. Aí, olha que doido isso aqui. Esses caras que julgavam, evidentemente que não era o rei. Lembra que a rainha tinha mais o que fazer. Ela tinha muitas outras coisas para fazer da vida. Ela tinha pessoas que julgavam para ela. Só que essas pessoas que julgavam para ela, tinham que julgar conforme a vontade dela. Senão, eles estavam fora. Esses caras eram chamados de law lords. Que eram os lords da lei, o cara que manjava dos paranauê da lei. Esses caras, preciso adotar isso aqui, é só para mostrar que eu sei mesmo, porque eu adoro essa parte, faz uns anos que eu adoro isso aqui. Em 1701, ficou consagrado, através de um ato chamado Ato do Estabelecimento, que esses juízes aqui adquiririam uma garantia. Essa garantia é a garantia da vitaliciedade. Então, aqui em 1701, surge a garantia dos magistrados, que persiste até hoje, que é a sua vitaliciedade. Por que isso foi tão importante? Porque quando os juízes adquiriram a vitaliciedade, eles não precisavam mais julgar conforme a vontade do rei. Porque agora eles não perdiam mais o cargo. Só um outro juiz podia determinar a perda do cargo deles. Aí eles falaram assim, então a gente pode ir até contra o rei, contra o executivo? Sim, vocês podem agora, porque vocês têm a chamada vitaliciedade. Mas lembra quem que escolheu esse cara aqui? O rei. Quem que escolhe os ministros do STF? O rei. Né? Ou seja, o nosso executivo. Mas por que isso não deveria ser um problema? Isso não deveria ser um problema porque eles têm uma garantia chamada de vitaliciedade. Eles não precisam depender da vontade do executivo para continuar sendo juízes, porque só um outro juiz que pode destituí-los. Por isso que o nosso STF não teria problema nenhum em ser indicado pelo executivo em virtude dessa garantia da vitaliciedade. Aí um cara chamado Montesquieu, você já deve ter ouvido falar nesse nome chamado Barão de Montesquieu, olha para isso aqui e fala, ó Deus! Essa estrutura de poderes está tripartida. Está dividida em 3 estruturas. E é aqui que nasce, então, a teoria da tripartição dos poderes. Aí, como é que fica? A função representativa, governativa e administrativa na mão do rei. A função legislativa dividida em 2 casas, nobres e comuns, e a função jurisdicional de forma independente, que os caras adquiriram um negócio chamado de vitaliciedade. Aí Montesquieu olha para isso e fala, nós tivemos aqui o surgimento da tripartição dos poderes. Mas veja que, na verdade, eu não divido poderes aqui. O que eu estou dividindo? As funções. E por que eu divido funções? Porque quanto menos função tiver um único poder, uma única estrutura, menos ele pode abusar dela. Vocês não concordam? Porque quanto o rei ele governava e julgava, ainda estava bom. Porque na pior das hipóteses, se a lei fosse ruim, o judiciário vinha e não aplicava. Então ele estava meio que de buenas. A hora que o judiciário falou, não, agora a gente está independente, aí o rei começou a ter efetivamente limites. No Brasil, o modelo adotado é esse, de tripartição.
aqui nós temos, acho que vocês já perceberam, né? Lógico, o executivo, né? O legislativo e o judiciário. Mas tem estados, isso aqui é dividido em até 7 vezes. Eu tenho o modelo pentapartido, tetrapartido, hexapartido e até heptapartido, como é o caso da Alemanha. A Alemanha divide as suas funções em 7 estruturas de poder. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é sensacional. Porque quanto maior a divisão, maior a ideia do objetivo da separação, que é a chamada especialização funcional. Especialização funcional. Quer ver um exemplo? Quando você está com dor no pé, você vai no cardiologista? Por que não? Porque ele não é especialista. Então, toda vez que você quer uma coisa boa, uma coisa eficiente, você vai naquele que é especialista naquilo que ele faz. E quanto menos coisas a pessoa faz, mais especialista ela é. Vocês não concordam comigo? É por isso que, por exemplo, a professora ela é ótima em direito constitucional. Sim, eu só faço isso. Né? É minha obrigação ser boa em direito constitucional. Eu sou dou aula disso. No pior, depois dou de uma outra matéria, mas eu dou aula de constitucional há 8, 9 anos. Então, se eu não for boa nisso aqui, eu vou ser boa em quê? Né? Aqui, a ideia é da especialidade. Faço menos, mas faço bem aquilo que eu faço. A ideia de se separar poderes é essa mesmo. Eu separo, para permitir que cada função seja especialista naquilo que faz. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, para que existe um negócio chamado separação dos poderes? A separação dos poderes vem para limitar o arbítrio do Estado, vem para impedir que o Estado concentre em si todas as funções e abuse delas. Então, a primeira coisa, limitação do arbítrio. E faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Tem que estar fazendo muito sentido, tem que ser tipo assim, nossa, que lógico isso aqui. Né? Limitação do arbítrio. E eu tenho que dividir para estabelecer a especialização. E mais, eu não divido o poder. O poder do Estado, ele é uno e indivisível. O que eu separo são as funções. E olha que legal isso. A nossa Constituição, ela vai dizer que a separação dos poderes é cláusula pétrea, correto? Então, se você olhar lá, é a separação dos poderes. Ah, professor, então é a tripartição dos poderes que é cláusula pétrea? Não, é a separação dos poderes. Aí a SES já veio falando assim, viola a cláusula pétrea, uma coisa assim, a questão dizia um enunciado, viola a cláusula pétrea a alteração do arranjo das funções do Estado. Viola a cláusula pétrea? Se eu mudar esse arranjo, viola a cláusula pétrea? Não. Viola a cláusula pétrea se eu colocar isso aqui dentro de um poder. Se eu extinguir alguma dessas repartições. Agora, e se eu repartir mais? Isso pode? Pode. Quer ver um exemplo de como isso poderia ser repartido melhor? Na Alemanha, eu tenho uma pessoa exercendo a função representativa e eu tenho uma pessoa exercendo a função governativa, que é o tal do chefe de governo. Tem o presidente, eu tenho o chefe de governo, o primeiro-ministro, no caso. A função administrativa lá, então aqui eu tenho um poder, aqui eu tenho outro poder. A função administrativa lá, ela é feita por concurso público. Então, o chefe da administração pública, na Alemanha, ele é concursado. Faz sentido isso? Claro que faz. Aliás, faz muito sentido isso. Porque qual que é o problema do Brasil hoje? Se a gente fosse resumir, qual é o problema político no Brasil hoje? Vamos olhar para as funções? Eu tenho o poder executivo. Com funções de representação. Não são só essas, tá? Essas funções básicas de um Estado. Função de governar e função de administrar. Eu tenho a função legislativa, que é a função de legislar, e eu tenho a função jurisdicional. Se você olhar para esses três,
qual é o menos pior? Porque assim, é menos pior só, né, gente? Porque um bom mesmo a gente não tem. Mas assim, qual que é o menos pior que a gente encontra? O judiciário. Eu acho que é unânime todo mundo concordar disso. Por que será que o judiciário, ele se destaca em relação aos demais poderes? Porque para ingressar aqui, ó, no judiciário, como é que você tem que fazer? Concurso. O juiz de primeiro grau, de primeira instância, ele ingressa na carreira através de concurso público. Ele pode chegar até os tribunais pelo quinto constitucional, que a gente já viu, não pode? Mas daí ele tem que ser quê? Advogado ou membros do Ministério Público. Os caras do Ministério Público não fizeram concurso também? Sim. Para fazer advogado, o cara não tem que ter pelo menos cursado 5 anos de faculdade de Direito, alguns 8, alguns 9? Sim ou não? Sim, sempre tem uns que ficam mais. Não fez pelo menos na faculdade? Não teve que passar no diabedo no negócio chamado exame da ordem? Teve. Então, pelo menos o cara estudou alguma coisa de direito ou não? Então, na pior das hipóteses, o cara pelo menos estudou uma faculdade de direito. Ah, professora, mas os ministros do STF não, porque só tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Que preguiça de você. Me diga um ministro do STF que não tem notório saber jurídico. E não vem me dizer Gilmar Mendes. Porque o cara pode ser o pior de todos, porque ele é, pelo amor de Deus. Mas você pode pegar qualquer decisão dele, a pior, a mais lazarenta, que você fala assim, nossa, como é que o cara julgou isso? Leia ela. Leia. Só pegue e lê. Você vai ver que ele quase te convence. Tá? Ele fundamenta conforme a lei tal, o princípio tal, ele não fala assim, eu quero isso e acabou. Ele fundamenta. Gostando ou não, o cara mostra que ele tem o saber jurídico. Por mal. Mas ninguém pode negar que o cara tem notório saber jurídico. Então, o nosso judiciário, ele não tem ninguém tonto lá dentro. Mas também não é besta. É bonzinho também. Pro mal, às vezes. O legislativo. Ó Deus. Sabe aqui? Não pode ser analfabeto. Você ri? Mas é isso aqui. Não pode ser analfabeto. Tem como isso aqui funcionar, gente? Tem como isso aqui ir para frente? E acho que eu contei para vocês a história que eu queria montar um curso. Contei para vocês essa história? Eu montei um curso para capacitação de vereadores. Olha só que prepotência minha. Um curso de capacitação de vereadores. Porque eu era assessora de Câmara, assessora legislativa, e eu via grandes dificuldades que os caras tinham de elaborar lei. Eles nem sabiam o que eles podiam legislar. Aí eu falei, quer ver? Eu vou dar um curso para eles. E um curso assim, da parte de competência constitucional, ia ter projetinho de lei modelo, era só copiar, modelos de ações de leis de sucesso no Brasil. Tipo assim, era só pegar e arrasar, entendeu? Era um curso maravilhoso, baratenho, vinha até com a apostila. E eu falei, eu vou lavar a égua de ganhar dinheiro. Quer ver que eu vou ganhar um monte de dinheiro, todo mundo vai querer isso aqui. Porque quem que dá esse tipo de curso, né? Ninguém faz isso. Tô até hoje achando alguém que quer assistir o curso. Porque ninguém se interessou. Do tipo assim, a gente não precisa disso. A gente sabe o que a gente pode fazer. Nós sabemos o que nós podemos fazer. Né? Não sabe escrever uma frase. Você tem dificuldade em fazer redação? Agora imagine fazer uma lei. Em que os argumentos têm que ser claros. A linguagem tem que ser correta. A população tem que entender. E ao mesmo tempo você tem que ser técnico. Você tem que ter a técnica legislativa. Como é que você faz isso sendo quase analfabeto? Porque a maioria aqui é analfabeto funcional. Piores ainda. Tem como isso aqui funcionar? Vamos para cá. Para exercer isso aqui, não pode ser analfabeto. Ah, mas aqui você vai me dizer, mas aqui é especialista, né? Inclusive, isso que você está fazendo aqui hoje é se especializar. Porque você vai entrar na função administrativa através de concurso público, que é uma forma de especialização, uma forma extremamente louvável de especialização. Por isso que o concurso público cada vez é mais profissionalizado. E isso é maravilhoso para a administração pública. Porque eu tenho pessoas cada vez mais preparadas, servidores muito mais competentes no exercício da sua função, porque aprenderam, tiveram aula, seja no cursinho ou estudar em casa, para conseguir chegar até esse cargo público. Só que qual que é o problema? Que o cara que te manda só não é analfabeto.
Porque para o cara ser o chefe da administração pública, ele tem que entender alguma coisa de administração pública? Tem como funcionar isso aqui? Não tem como funcionar por ausência de especialização funcional. Por isso que o dos piores, o melhorzinho que se salva é o judiciário. Porque, bem ou mal, ele ainda tem um pouco de especialização funcional. Se a gente não mudar essa forma de separar os poderes, essa forma de acesso às funções do Estado, nós não vamos ter melhoria no Estado. E não adianta dizer, mas se eu acabar estabelecendo requisitos aqui, eu vou violar o processo democrático, o povo escolhe quem ele quiser. Concordo. E é uma grande irresponsabilidade nossa eu votar no Zezinho da farmácia porque ele dá medicamento sem receita. Olha só a minha cabeça, olha a cabeça do ser humano. Eu vou votar no Paulo da farmácia. É sempre Paulo, né, da farmácia. Vou votar no Paulo da farmácia, porque o Paulo da farmácia me dá remédio desde sempre sem receita. Eu ouvi isso. Eu ouvi essas pessoas. Ele faz sem receita, eu posso dar pegando antibiótico. Falei, nossa, que bom, né? Como ele é bom, nossa, ele é um cara excelente, né? Você acha que ele faz isso de forma honesta ou isso que ele está falando é desonesto? Isso que ele está fazendo é desonesto. Só que eu não estou nem aí, porque está me favorecendo. E daí a gente olha para o legislativo, olha para o executivo e fala assim, bando de corrupto salafrário. Mas eu quero o medicamento lá sem receita. Eu sou corrupto, eu brasileiro sou corrupto, porque os nossos legisladores não saíram do Alasca, não vieram da Lua ou da estratosfera, eles saíram do nosso meio, e o meio que a gente está acostumado a viver, que é o meio corrupto. Ninguém está nem aí, por exemplo, se a pessoa fura a fila. A pessoa fura a fila é o maior ato de desrespeito com o outro que pode ter. Fura a fila, quem que você acha que você pode sair furando fila? Você é melhor que alguém aqui? Oi? Você é melhor? Não, você não é, então respeita a fila. Só que às vezes a gente fica até com vergonha, não é verdade? Fica até com vergonha de dizer, ô múmia, né? Tem fila aqui. E daí a pessoa que fala isso, geralmente ela é barraqueira, geralmente, pessoa se identificando ali, geralmente ela é barraqueira, geralmente ela é errada, e as pessoas ficam olhando para a pessoa que falou do outro e não para o outro que fez a coisa errada. E a gente vive isso, e isso é do brasileiro. O dar o jeitinho é uma coisa muito brasileira. Eu me impressionei quando eu morei nos Estados Unidos, e assim, não é porque os Estados Unidos é maravilhoso, não, porque eu voltei para o Brasil porque eu gosto do meu país e amo meu país. Mas eu me impressionei com uma situação que, por exemplo, num cruzamento, assim, tem que falar, sei lá o quê, não, tem assim, né? Cruz, obrigado. No cruzamento em cruz, o que acontece? Todos os lugares tem a placa pare. Todos têm pare, 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 pare. Tá, mas daí quem que vai então? Aquele que chegou primeiro. Aquele que chegou primeiro. Quando eu fui para tirar a minha license lá, para tirar a minha carteira de motorista, eu peguei e falei assim, oi? Quem chegou primeiro? Aí, funciona isso? Funciona. Aí eu falei, caramba, quer ver que não vai funcionar? Cheguei primeiro e esperei. Quer ver que alguém vai passar na minha frente? A pessoa fazia assim, ó. Tipo, vai, múmia. Aí eu, é pra eu ir mesmo! E daí, as pessoas respeitam, porque é assim que funciona. Olha, imagine se fosse assim no Brasil. Tava todo mundo, Paraguai da vida, Paraguai da vida. Quer ver? Olha o absurdo, isso é da nossa cultura. Não, eu cheguei primeiro. Não, o outro chegou primeiro, mas não importa, eu vou ser mais esperto que ele e vou passar na frente dele. Olha que ignorância da nossa parte. Isso se reflete na estrutura dos nossos poderes. Se a gente não mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de ser como seres humanos, isso vai, e é muito importante que a gente escuta isso, especialmente na esfera da administração pública, porque aqui que está a corrupção. Tá? Aqui que está a corrupção. Eu já recebi pedido de propina de delegado, de policial. E eu não estou falando de 1 ou 2, não. Estou falando de muito policial. Você fala assim, caramba, eu espero muito que os meus alunos nunca façam isso, porque um dia ele fizer, eu dou um tapa na cara. Você é presa. Não vai me prender, já deixo claro. Você não pode me prender, porque eu fui sua professora e se você está lá, é porque eu tive participação nisso. Então, mais respeito com a prof. Tá? Dou na cara como se fosse sua mãe. Dou tapinha mesmo. Dou um pulinho se for o caso. Tá? Mas não pode, a gente não pode tolerar mais a corrupção como ela é feita no Brasil. Espero que vocês façam a diferença dessa estrutura. Ainda que o seu chefe não. Ainda que o seu chefe não.
Por isso, não vai funcionar a forma como estamos repartindo as funções do Estado no nosso Brasil. O que falta? Especialização funcional. A hora que esse aqui tiver que ter um curso de formação para fazer lei, por que não? Tem que passar por um curso de formação. Se foi eleito? Foi, mas tem que passar por um curso de formação. Vai fazer um cursinho lá, pra você aprender com a professora Fausto, ela vai ensinar altas aulinhas, vai até te dar uns projetos, uns modelos, para você fazer lei e direito. Ou a hora que o executivo, eu olhar o currículo do meu presidente. Porque gostando, gente, ou não, do Michel Temer, ele tem um currículo muito melhor do que muito presidente que a gente já teve na história desse país. Ele tem um currículo técnico, né? Impecável. Não quer dizer que ele seja mais ou menos corrupto. Mas eu prefiro colocar uma pessoa capacitada do que um ignorante. Porque o ignorante, ele vai ser sempre ignorante. Bom político, bom articulador, mas ele continua sendo um ignorante. Ninguém vai me dar emprego se eu for ignorante. Eu não consigo dar aula aqui se eu for uma ignorante. Agora, se eu for especialista, eu consigo. Agora, por que o cara que vai ser o chefe do meu país, ele pode ser um ignorante, ele acha que ele tem o direito, ou acha que é bonito ser ignorante? Isso não é possível no país. Não vai funcionar enquanto a gente não mudar esse pensamento de como nós colocamos essa pessoa dentro dessa estrutura. Ele é constitucionalista. Inclusive, aquele negócio de eficácia plena, contida ou limitada, ele tem uma classificação só dele. Ainda bem que não cai em prova, né? Senão ia ter que passar. Atenção para a classificação do Michel Temer, né? Ia ficar, ele tem uma classificação só dele, para vocês terem uma ideia. O livro dele é dessa grossura. O meu vai ser maior que o dele. Tá? Fique claro, Michel Temer, você também não é grande coisa, não. O livro dele chama Elementos da Constituição. O livro fininho, assim, que você dá uma sentada, você lê o livro todo. A ideia da separação dos poderes é permitir, então, que cada poder tenha a sua função e exerça ela de forma independente em relação à outra. Isso significa, então, se o poder executivo é ele quem administra, é ele quem administra. Se é o legislativo que legisla, a função é dele. Se é o judiciário que julga, essa função é dele. A regra é que um poder não delega poder para o outro. Então, qual é o princípio norteador da separação dos poderes? O princípio da indelegabilidade das atribuições. Então, se essa é a minha função, eu não tenho que ficar passando por outro. Imagine que o presidente falar assim, ou o legislativo, estou cansado de fazer lei. Cansei, já sei, vou passar todas as leis que tem para fazer para o executivo. Pode fazer isso? Não pode. Aí o executivo, estou cansado de governar, vou passar isso para o judiciário. Não pode. Então, a regra é da indelegabilidade. Mas isso não significa que cada poder exerce a sua função de forma rígida, de forma estanque. Isso porque a Constituição vai dizer, no artigo 2º da Constituição, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O que ela diz? Vocês são independentes, indelegabilidade, mas vocês são harmônicos. Essa harmonia é o que consagra o sistema adotado no Brasil, que é o chamado sistema de freios e contrapesos. De freios e contrapesos. Que é o tal dos checks and balances. Você falar inglês, professor, para dizer que eu sei falar checks and balances, e porque às vezes já aparece também em prova a expressão checks and balances, que é a expressão freios e contrapesos aqui. Então, são sinônimos. Professor, isso quase nem cai em prova, né? Faz a prova do EGP. A última agora. EGP Pernambuco, agora, que foi CESP. Tem mais ou menos umas 2 ou 3 questões de funções típicas e atípicas de separação dos poderes. Tá? Ele veio meio misturado em direito constitucional e direito administrativo, porque essa parte de função típica e atípica vocês veem também em direito administrativo, não vê? Que todos os poderes têm função administrativa, aquela história toda. Então, isso pode vir tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo. Mas é bem importante que você entenda como que se dá a separação dos poderes, que, na verdade, eu não separo o poder do Estado. O poder, ele é o quê? Uno e indivisível. O que eu separo são as funções, as atribuições desse Estado, e que no nosso caso nós dividimos em 3 estruturas. Poderia dividir mais? Sim. O que eu não posso é dividir menos, porque se eu dividir menos, eu violo cláusula pétrea, porque a separação dos poderes é cláusula pétrea. A ideia da separação serve para quê?
para eu assegurar a especialização funcional, para eu impedir o arbítrio do Estado e para eu assegurar o exercício desse sistema de freios e contrapesos. O que significa isso? Um poder pode controlar o exercício do outro poder. Exemplo de função típica e atípica, eu tenho certeza que o Thales já deve ter falado várias vezes para vocês. Eu só quero exemplificar para você visualizar como que isso cai em prova. Pensa comigo no poder legislativo. O que o poder legislativo faz? Ei, Katia, faz o que eles fazem? Não era nada. Né? Na verdade, eles fazem o quê? Leis, não é isso? O poder legislativo ele tem como função criar as leis. Como que faz para criar uma lei? Primeiro, tem que ter a iniciativa de um projeto de lei. Quem pode iniciar um projeto de lei? O próprio legislativo, que tem a função? Será, Teteia? Não sejam tão gênios assim, tá? Que a tia chora de emoção. Fale um pouco. O poder legislativo pode iniciar um projeto de lei? Pode. A função é dele, então lógico que ele pode. Mas ele pode de qualquer coisa? Não. Porque tem alguns projetos de lei que são de iniciativa apenas de algumas pessoas específicas. Por exemplo, tem projeto que é de iniciativa específica do presidente? Sim. Então, logo, quem pode iniciar aqui também? O executivo. Pode o judiciário? Pode. Lembra que a gente falou até o Estatuto da Magistratura é uma lei de iniciativa privativa do STF, inclusive é uma lei complementar, então eu posso ter o judiciário também. Posso ter quem também mais que a gente viu hoje? Povão. Povo que, na verdade, não é povo, é o quê? O cidadão. Tá. Depois que propõe, vai para onde isso aqui? Vai para as casas do Congresso Nacional. Em geral, os projetos de lei começam onde? Na Câmara. Em geral, os projetos de lei começam na Câmara. Alguns projetos começam no Senado. E eu estou falando de processo legislativo, porque algumas provas têm processo legislativo vindo aí. Quando que eu vou ter um projeto de lei que começa no Senado? Quando ele for de iniciativa de um senador ou de uma comissão no Senado. Fora isso, os projetos de lei sempre começam onde? Na Câmara. Então, se o projeto é de iniciativa de um deputado federal, na Câmara. Se é de iniciativa do presidente, na Câmara. Se é de iniciativa do STF, na Câmara. Se é de iniciativa popular, na Câmara. Só começa no Senado se for de quem? Senador ou de uma comissão do Senado. Então, vamos imaginar aqui que discutiu e aprovou na Câmara. Está valendo? Não, o sistema ele é o quê? Bicameral. Tem que ser discutido e aprovado também no Senado. Depois que passa na Câmara e no Senado, está valendo? Não. Para onde que eu tenho que mandar isso aqui? Presidente da República. O que o presidente da República pode fazer? Duas coisas. Sancionar, que é concordar. Aquecer, assinar embaixo, ou vetar. O veto ele pode ser por dois motivos. A ausência de interesse público ou por inconstitucionalidade. Vamos imaginar que o presidente, ele sancione. Se ele sancionou, está valendo? Não, eu ainda tenho uma fase de promulgação, que é ele quem promulga também, e eu tenho na sequência uma fase de publicação, que é inclusive a atribuição do presidente da República promulgar e fazer publicar as leis. Então veja só, de quem que é a função de legislar? Do legislativo. Mas eu não tenho uma atuação bem importante do executivo? Sim. Inclusive, se essa lei é aprovada e ninguém viu que, na verdade, ela era inconstitucional. Acontece isso no Brasil? Tem um monte de lei. Não, vi na Alemanha. Alemanha que tem um monte de lei inconstitucional, né? No Brasil, quase que nada. Só um monte. Aí, passou isso aqui batido na Câmara, passou pelo presidente e aprovou. Tem alguém que pode dizer que essa lei é inconstitucional? Sim. Quem? O STF, o nosso poder judiciário. Então, veja que, no exercício da função do legislativo, eu tenho uma atuação direta do executivo controlando essa lei, porque imagine que só o legislativo pudesse fazer lei. Cada lei que ia sair daqui, moça, a gente ia ver cada lei esdrúxula. Não, mas aí eu vou ter o controle do executivo. E se não bastar o controle do executivo, eu ainda tenho o controle do judiciário.
Outro exemplo de sistema de freios e contrapesos, nomeação dos ministros do STF. Para eu nomear o ministro do STF de qual poder? Judiciário. Para eu nomear, quem nomeia? Presidente da República, ou seja, o executivo, mas precisa passar pela aprovação do nome onde? No Senado, ou seja, no Legislativo. Isso é sistema de freios e contrapesos, quando eu tenho o exercício de um poder controlando o exercício de outro poder. Certo até aqui? Eu não vou falar de funções típicas e atípicas mais, porque eu acredito que vocês já devem ter visto isso com o Tales. Eu só quero que você se lembre que a criação de CPI é exercício de função típica ou exercício de função atípica do Legislativo? Típica. Criação de CPI, a gente falou de Legislativo, me lembro que eu comentei sobre isso. Quando o Poder Legislativo faz uma CPI, ele exerce a sua função fiscalizatória. Ele não está julgando ninguém, por isso não é função atípica jurisdicional. Assim como é a questão da súmula vinculante também, que quando o judiciário edita uma súmula vinculante, ele não está criando algo no âmbito das leis, ele está apenas uniformizando a sua própria interpretação. Então aí a gente já falou então de quê? Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, falamos de regimes políticos e falamos ainda na ideia da separação dos poderes. E para a gente continuar aqui, eu estou no 5? 5. Vamos falar a respeito dos fundamentos da República. Os fundamentos, eles estão nos incisos do artigo 1º. E aqui já foi o tempo que Soci de Vaplu resolvia a tua vida, né? Existia uma época não tão distante da atual em que essa aula era assim: grava Soci de Vaplu e vamos correr para o abraço. Na verdade, houve época em que a minha aula de princípios fundamentais era só fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais, que era só o que caía. Isso foi há um bom tempinho atrás. Ai, prof, por que eu não passei nessa época? Azar o seu, vamos mais. Tá? Então, antes da gente ir para o intervalo, você só precisa saber, primeiramente, quais são os fundamentos da República. Soci de Vaplu. Quais? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.